eu me chamo Daiane, sou educadora financeira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre liberdade financeira. Existem muitas pessoas que confundem um pouco esse tema, acreditam que só terão de fato a liberdade quando estiverem emancipadas financeiramente do sistema provedor, que seria a renda ativa, quando na verdade é justamente o contrário. Ao se emancipar, você consegue construir os seus passivos para, a partir disso, ter uma vida com mais tranquilidade, segurança e menos trabalho no seu futuro. Então, para a gente abordar bem esse tema de hoje, que é muito importante, afinal, quando a gente fala de investimentos, esse assunto ele não pode ser ignorado, porque ele trata a base dos investimentos. Eu costumo dizer que o investimento ele é o telhado, ele é os tijolos. Agora, o que alicerça aquela construção, o que de fato determina se nós vamos ter sucesso ou não nessa caminhada é o alicerce. Não existe investimento sem educação financeira. E pensando nisso, eu trouxe esse vídeo para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar a fazer parte desse canal que vem crescendo e eu tenho ficado muito feliz por isso, se inscrevendo, compartilhando e também não deixe de comentar aqui embaixo qual a sua opinião sobre liberdade financeira e quais são os passos que você já começou a dar para conseguir o mais breve possível atingir essa realização que é tão importante para as pessoas que buscam melhorar suas condições de vida através dos investimentos. Vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui para vocês 3 orientações que eu apliquei à minha vida e que me trouxeram paz, segurança, tranquilidade e certeza dos meus frutos. Eu costumo associar os investimentos a uma semente. Quando nós fazemos a plantação da semente, nós não vemos ela imediatamente florescer. Pelo contrário, a semente inicialmente ela enraiza, ou seja, ela vai se desenvolvendo debaixo da terra, onde os olhos não podem ver, para que a partir do momento que ela se fixa bem a essa estrutura, ela começa daí sim a se desenvolver e começa a se mostrar para o mundo. Eu acredito que os investimentos eles funcionam da mesma forma. Quando você começa ali a investir timidamente, ou então já tem bastante conhecimento, mas ainda não tem um valor de aporte tão elevado, você pensa assim, nossa, mas eu estou ganhando centavos, eu estou ganhando poucos reais. Acontece que quando nós temos compromisso com aquela prática, com o que nós estamos fazendo, com o resultado que nós queremos obter, com o passar do tempo, o que vai acontecendo, o nosso dinheiro ele vai aumentando, as nossas entradas, tanto com relação ao valor de aporte quanto ao valor de renda passiva que vai sendo construída, ou seja, os dividendos que vão caindo na nossa conta todos os meses. Então eu quero que você entenda que uma árvore para frutificar, ela não frutifica da noite para o dia, de um ano para o outro, de uma hora para outra, ela leva tempo. E existem pessoas que não querem, que não estão dispostas a esperar 10, 15 anos de suas vidas para, a partir disso, começar de fato colher e se alimentar dos frutos. Fazem 2 anos que eu me formei como educadora financeira, foi no ano de 2021, e quando eu comecei a aprender sobre essa parte de estágio e desenvolvimento financeiro, que engloba justamente o poupar, o acumular e o usufruir, eu ficava assim, poxa, mas eu não quero, sabe? Eu não acho justo demandar 15 anos da minha vida para só então atingir a liberdade financeira. Eu quero fazer isso de uma forma leve, eu quero passar por essa transição de uma maneira onde eu consiga investir com tranquilidade, segurança, para que esse dinheiro não me faça falta e me garanta uma tranquilidade no futuro, mas eu também quero viver o meu hoje bem. Como eu posso fazer isso? Eu lembro que esse foi de fato um questionamento que eu me fiz. Eu anotei uma folha de papel super grande, assim, uma folha A4, e coloquei como eu posso atingir a minha liberdade financeira. E a partir daquela prática, eu comecei a pontuar
tudo aquilo que, de certa forma, desequilibrava a minha paz, a minha liberdade financeira. Porque a gente pensa que liberdade é poder comer o que quer na hora que quer, comprar o que quer quando quiser e não se preocupar com o financeiro. É claro que nós vamos ver em algumas descrições essa associação da liberdade financeira. E nós também vamos ver em descrições mais conservadoras que liberdade financeira é quando você consegue ter já o dinheiro trabalhando para você de uma forma que ele cubra todas as suas despesas ali mensais, ou então quando ele cobre as suas despesas mais o seu lazer. Então existem diversas classificações de liberdade financeira e também diversas descrições. E de que forma eu escolhi encarar inicialmente a liberdade financeira? Olha, eu preciso de X para investir todos os meses. As bibliografias dizem que é interessante que nós consigamos investir pelo menos 10% do valor que a gente ganha. Inclusive, o Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala muito sobre isso. Gaste 9 partes, guarde uma, pois dessa forma sua bolsa estará sempre cheia e pesada. Então, eu queria partir desse princípio. Só que para que eu conseguisse guardar 10%, eu precisaria adaptar a minha vida dentro dos 90% que eu recebo. E eu já falei a vocês, eu não defendo essa questão do pague-se primeiro, porque existem pessoas que têm dívidas e estão vivendo ali no 0 a 0 e resolvem se pagar primeiro, ao invés de terem um bom retorno, digamos assim, serem felizes com o investimento delas, elas acabam amargando prejuízos, porque a dívida aumenta muito, incide cobrança de juros, e quando a pessoa vê, o investimento não atendeu a expectativa dela no curto prazo. Porque o que o investimento faz com a gente? Primeiro, ele corrige a inflação e no longo prazo, ou quando nós temos uma quantia considerável, ele começa a nos dar retornos através dos juros compostos. E eu pensava comigo, eu quero sentir a liberdade financeira. Eu não quero esperar 10, 15 anos para entender, para compreender o que é isso. E foi quando eu comecei a desenvolver práticas, estratégias e técnicas que me possibilitaram usufruir da liberdade financeira a partir do meu presente. E a primeira coisa que eu fiz, eu sei que essa vai ser polêmica, mas foi me livrar de dívidas e de tudo aquilo que me gerava dívidas. Porque eu já falei a vocês, existe uma diferença entre dívida e contas a pagar. Contas a pagar, elas não vencem, elas não ficam vencidas, elas não ficam atrasadas, elas não correm o risco de não serem honradas. Elas fazem parte do orçamento, ali do planejamento, e a gente já sabe que precisa pagar por elas. Mas dívidas, muitas vezes a gente atrasa, a gente deixa de pagar, a gente, no sentido geral de falar, porque muitas pessoas gastam mais do que ganham. Então eu entendi que para atingir a minha liberdade financeira, eu não deveria ter dívida, principalmente com cartão de crédito, empréstimo, cheque especial. Então essa é uma orientação que eu também vou dedicar a você. Claro, eu sei que tem pessoas que usam cartão de forma inteligente, que usam ele para acumular milhas, cashbacks, que tem sim retornos, vantagens financeiras com a utilização desse cartão. E se esse é o seu caso, tá tudo bem. Mas eu, para atingir a minha liberdade financeira, me vi na necessidade de me desfazer das dívidas e honrar apenas os meus compromissos, as minhas contas a pagar. Visando viver a minha liberdade financeira no presente, eu aprendi a administrar o dinheiro da forma devida, correta e coerente. Eu queria usufruir, eu queria entender o que era liberdade financeira. E lembra que eu falei a vocês que eu escrevi em um papel como atingi-la? Eu comecei a pontuar tudo que levava parte significativa dos meus ganhos, que para muitas famílias e pessoas não faz a menor diferença, pelo contrário, faz parte da rotina dela de entendimento que aquelas contas são mais que necessárias. E volto a dizer, eu não estou aqui para interferir no orçamento de ninguém, apenas para orientar vocês, como eu fiz, para atingir a minha liberdade financeira. E a partir daquilo que eu pontuei, eu fui vendo o que eu poderia fazer para reduzir, eliminar ou substituir aquelas despesas. Para minha surpresa,
muita coisa eu mandei embora da minha vida, outras coisas eu consegui reduzir significativamente e outras eu substituí de uma forma tão magnífica que eu nem reconheço mais a Dai que eu era antes de ter tomado essa iniciativa. Então, muitas pessoas olham para o orçamento e falam, não tenho o que enxugar, não tenho o que lapidar, é assim e ponto. Mas o que eu posso te dizer, enquanto você continuar com esse pensamento, você não vai ter prosperidade na sua vida. E aqui nós não estamos falando de renda, nós estamos falando de consciência financeira, porque o dinheiro ele não é uma gestão racional, ele é emocional. E eu digo a você, não importa se você ganha 2, se você ganha 4, se você ganha 6, se você gastar proporcional ao que você ganha ou acima do que você recebe, a sua vida ela nunca vai andar. Você nunca vai conseguir ter de fato um valor para destinar para a sua construção de renda. Afinal, é possível atingir liberdade financeira com renda ativa, mas não é o que eu quero para mim. É o que você quer para você? Porque hoje eu tenho uma liberdade com renda ativa. No futuro eu terei a liberdade com renda passiva. Isso é extraordinário. E daí, como você fez para atingir essa liberdade com a sua renda ativa? Simples. Após fazer essa análise do meu orçamento, consegui eliminar tudo que não me era interessante com relação a custos, eu passei a planejar e me organizar para realizar os meus sonhos e objetivos. Eu fiz isso com tantas áreas que a partir da economia que eu gerava dentro de cada uma, eu fui construindo pequenas reservas de oportunidades. Então, oportunidades para compras, oportunidades para gastos essenciais, como uma conta de luz, para datas comemorativas. Então, eu aprendi a me organizar. E essa organização me deu margem para comprar. E hoje eu posso comprar o que eu desejo, no momento que eu desejo, porque eu consegui dar folga, eu consegui planejar, organizar o meu futuro perante aqueles compromissos que são pontuais e anuais. E eu acho que você deveria fazer o mesmo. Eu sei que no início é um pouquinho difícil, porque a gente tem que ter jogo de cintura, tem que começar a pensar com a cabeça de uma estrategista financeira, mas o que eu posso dizer a vocês é, no final, vale muito a pena. Sabe, você ver um produto, você ver um alimento e você não precisa se preocupar com o valor dele, porque dentro da sua realidade é possível comprar se você desejar. Mas claro que aqui a gente também vai trabalhar um pouco da consciência financeira. Eu compro se eu desejo e ainda assim eu planejo. Claro que se for algo que, nossa, eu tô com muita vontade, eu quero muito, ok? Eu vou lá, vou comprar, vou experimentar. Mas se for algo que eu estou sentindo que é impulsivo, eu não faço não. Eu respeito o meu planejamento, porque isso me dá liberdade para realizar e atingir as coisas que eu quero, de fato. Pensando nisso, eu classifiquei o meu dinheiro. Gente, o meu dinheiro ele é ultra classificado, inclusive moedas, porque muitas pessoas se perdem em pequenos valores esses que, se fossem acumulados ao longo do mês, poderiam comprar uma cota de fundo imobiliário, por exemplo. E eu nomeei o meu dinheiro da seguinte forma: dinheiro necessário. Caiu na minha conta, eu já tenho um planejamento a seguir, eu já destino cada valor para o seu objetivo e aquilo que sobraria, ele já tem uma função. Então, ele vai para reserva de oportunidade, ele vai para compras de supermercado, ele vai para roupas, ele vai para presentes. E investimentos, daí, cadê essa categoria? Lembra que eu falei para vocês? 10% de tudo que eu ganho sendo destinado para os meus investimentos. Dai, e quando os seus 10% estão ultrapassando ali uma margem, ou então eles estão com expectativa muito baixa? Gente, quando os meus 10% eles estão muito abaixo daquilo que eu me comprometi a investir, eu vou lá, retiro a diferença das minhas entradas e invisto um valor fixo
que eu tenho. Eu sei que você pode estar se perguntando, Dai, qual o mínimo do mínimo que você investe todos os meses? O meu compromisso mensal é de R$300 e eu não abro mão desse compromisso. Então, faça chuva ou faça sol, os R$300 estão lá. E foi justamente por isso que eu flexibilizei tanto o meu orçamento. No mês que eu não tiver atendido as minhas expectativas salariais, eu tenho certamente os R$300 para investir, eu tenho dinheiro para pagar as minhas despesas pessoais, eu tenho como honrar com as minhas contas. Então, isso é algo que eu estou compartilhando com você e eu posso te dizer, se você fizer o mesmo, a sua vida mudará. Eu sei que muitas pessoas evitam orçamentos porque acreditam que isso implica na sua liberdade, que ela fica sem o poder de decisão, ela não tem como escolher se ela quer ou não se endividar, se ela quer ou não participar daquele evento que surgiu, mesmo sabendo que não tem dinheiro. Então as pessoas, na verdade, elas não fazem orçamento porque elas têm medo das suas escolhas. Mas o que eu posso dizer a vocês? O orçamento, ele confere liberdade pra gente. E foi assim que eu atingi a minha liberdade, sabendo exatamente quanto eu podia gastar, o que eu poderia fazer com o dinheiro naquele mês, sabendo também que se eu guardasse aquele valor para juntar com o mês seguinte, eu realizaria aquele sonho e objetivo que eu tanto desejava. Então, liberdade é aprender a domar o dinheiro. Quando você é domada por ele, ele é um péssimo chefe e provavelmente vai te enfiar em muitas frias. Eu gosto de olhar o orçamento de uma forma mais lúdica e eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Imagina que o seu orçamento ele não está feito, ele não está montado. Você sabe que deve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas você não tem coragem de colocar tudo no papel. Então eu vou associar o seu orçamento a uma bolsa cheia de furinhos. Seu orçamento tá lá, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e surge uma grande oportunidade para você. Mas como seu orçamento tá de tiquinho em tiquinho, você não sabe se vai poder aproveitar aquela grande oportunidade. Mas o que você sabe é, se eu conseguir essa oportunidade, ela muda a minha vida e ela tá assim, uma pechincha. Eu preciso consegui-la. E eu quero agora associar a oportunidade a uma luz. Digamos que eu peguei essa bolsa, que seria o seu orçamento, e coloquei ele mediante a oportunidade, que é a luz. O que a luz vai fazer? Ela vai bater na bolsa e vai atravessar os seus buraquinhos. Ou seja, vai revelar que aquela bolsa não é uma bolsa vedada, não é uma bolsa protegida, porque ao bater a luz, os buraquinhos eles ficam expostos. Para que nós consigamos vedar esses buraquinhos, para que quando a luz bata, a gente consiga reter essa luz e aproveitar oportunidades, nós precisamos de um orçamento bem feito, de um planejamento montado de uma forma que sirva às suas necessidades, atenda às suas expectativas, mas também não deixe que você negligencie o seu presente e nem o seu futuro. Então, liberdade financeira com renda ativa é possível. E para isso você só precisa seguir as orientações que foram dadas nesse vídeo. Liberdade com renda passiva chega à sua vida no momento que você aprende a dominar o seu dinheiro, passa a investir sem se preocupar com o presente, porque ele está sendo controlado e conferindo a você uma vida de qualidade para que no futuro você só continue usufruindo daquilo que você fez durante toda a sua vida a partir da educação financeira, com a diferença de você não precisa mais trabalhar ativamente para ter aquele valor. Ele vai cair na sua conta, ele vai ser depositado a você todos os meses e o esforço que foi feito, o mínimo possível, pois você aprendeu a dominar o seu dinheiro. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!